professora de Educação Infantil no Polo de Educação Infantil no município de Erval. Estou participando do projeto Práticas Pedagógicas deste ano e quero apresentar o meu projeto. O meu projeto foi a implantação do cantinho de leitura na minha sala de aula, que é uma turma de maternal B. Eu comecei a trabalhar esse ano, meu primeiro ano de experiência na educação infantil, minha primeira experiência como professora. E eu cheguei na turma e eu estava assim meio perdida, não sabia muito bem como fazer. E eu percebi que eles tinham bastante interesse por histórias, por livros, assim. Então eu resolvi usar isso como estratégia para me ajudar durante as aulas, né? Com isso eu montei o cantinho da leitura, porque as crianças adoravam aquela interação com os livros, adoravam ouvir histórias. E aí surgiu a oportunidade de participar do projeto, eu já tinha a ideia de montar um cantinho na sala de aula, resolvi levar isso para práticas pedagógicas. Então eu criei o projeto, implantei o cantinho da leitura na sala de aula, criei um espaço assim bem aconchegante para eles, um cantinho com um tapete bem decorado, bem colorido, botei livros assim à disposição deles, durante todo o tempo eles tinham livros à disposição. Inclusive eles chegam na sala de aula e a primeira coisa que fazem é ir para os livros. Aí dentro do projeto, além dessa interação deles com os livros diariamente, eu criei contações de histórias. Eu utilizei vários recursos para contar essas histórias. O objetivo principal do projeto é criar nas crianças um amor pelos livros e pela leitura já desde pequenininhos e incentivando eles. Além disso, o cantinho da leitura ele auxilia no desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da interação entre as crianças e das crianças com nós adultos. É um recurso que ajuda muito na pré-alfabetização, porque as crianças vão conhecendo as letras, vão ouvindo as histórias, vão conhecendo novas palavras. E é isso. Então, para o desenvolvimento do projeto, eu utilizei contações de histórias. Eu coloquei no planejamento das aulas semanais, tinha contação de histórias. Eu criei diversos recursos para contar essas histórias para eles. Dentre os recursos, eu usei histórias na lata. Contei a história dos 3 porquinhos para eles usando a lata. E fizemos uma atividade onde eles construíam as casas dos 3 porquinhos com colagem. Foi bem legal, eles adoraram essa daqui. Fizeram a casa de palha, colando palha. Fizeram a casa de tijolos, colando recortes de EVA em formatos de tijolos. E fizeram a casinha de madeira, fazendo colagem de papel, colagem de palito de picolé. Eles adoraram essa atividade. Também contei usando a lata como recurso a história da menina bonita do laço de fita. E fizeram atividades de colagem de lã, reproduzindo o cabelo da menina. Nas semanas do folclore eu usei a lata das parlendas. Fiz a leitura de diversas parlendas com eles aqui. Eles mesmos retiravam da lata e eu fazia a leitura para eles. Eles adoraram também. Também contei a história do monstro das cores para trabalhar emoções. Foi bem interessante. As crianças gostaram bastante, se divertiram. Além da lata, eu também usei recurso de luva para contar histórias, mas eu não tô com nenhum aqui, todas ficaram na escola. Mas as luvas para contar ação de história com as fichas presas com os prendedores aqui, tem algumas fotos. Além disso, os personagens do folclore eu apresentei a eles utilizando esse recurso, com todos os personagens do folclore. Isso aqui foi juntamente com as parlendas. A história da boca do sapo foi bem legal, porque eu criei os personagens da história, utilizando os rolinhos de papel higiênico, criei os animaizinhos, a borboleta, a lagarta, a abelha, usando rolinho de papel higiênico e EVA, muita vontade, a mosca, o sapo. Meu sapo tá meio amassado já, porque ele ficou guardado. E no fim da contação de história, as crianças fizeram uma atividade de acertar a bolinha aquela colorida, na boca do sapo. Eles gostaram bastante. Também fiz uma caixa como recurso para contação de história.
Aqui vai eu colando os personagens na caixa. Essa aqui foi a lagarta comilona. Aí criei os cenários, a noite, o dia. Criei os personagens, a lagarta, todos os alimentos que ela foi consumindo durante a semana. Aqui. O docinho, a salsicha, a folha. Aqui. Melancia. Um queijo, usando muito a imaginação. Dá pra ver um queijo. Ameixas, sorvete, enfim. E depois a lagarta se transforma na linda borboleta. Bem legal esse recurso também. Eles gostaram bastante, adoravam depois pegar e manusear os personagens. Além disso, eu utilizei o avental. Com o avental eu contei, acho que eu fiz 2 contações de história usando o avental, mas também dá pra usar o avental pra fazer muita contação de história, porque ele é bem... Eu contei a história do Pedro e o seu pincel mágico. Aqui. Eu criei os personagens todos com EVA e muita vontade. Enfim. É uma história bem legal também. A história do Pedro e seu pincel mágico, que ele viaja na sua imaginação para diversos lugares. As crianças gostaram bastante. Depois eu criei um ateliê na sala de aula para elas fazerem pinturas também usando os seus pincéis. Foi bem legal. Além da história do Pedro e pincel mágico, eu contei a história da sementinha para eles usando o avental. Que era só uma sementinha. Veio a chuva, veio o sol. Essa sementinha, aqui a sementinha, depois a sementinha brota. Enfim, recebe as visitas dos animaizinhos, a abelha, a borboleta. A sementinha se transforma numa linda árvore com florzinhas. E no fim se torna um espaço para as criancinhas brincarem. É bem legal essa encenação também. Eu fiz essa encenação, na verdade, não foi eu contando a história. Eu utilizei a música e eu fui só encenando ela usando o avental. Bichinha, pequenina, estava a descansar, dormia tranquila, com sua irmãzinha, porque a sementinha que estava a descansar. Foi bem legal também essa historinha, as crianças gostaram bastante. No fim a gente fez a encenação com elas, foi bem legal. Enfim, o projeto foi basicamente isso. O objetivo do projeto era mesmo utilizar o cantinho como recurso durante as aulas, durante o ano. Ter o espaço para as crianças interagirem com os livros, além dessas contações de história, também fazia leitura de alguns livrinhos que eles iam lá e escolhiam. Ah, eu quero ouvir essa história, professora. Aí eu fazia leitura para eles. Tinha o dia que eu fazia contação de história, que aí eu usava algum recurso assim que foi criado. Além disso, eu também usei as luvas, alguns livros mais interativos. Foi isso. E eles tinham o espaço do cantinho ali para interagir com os livros diariamente. Foi um projeto bem legal de trabalhar. Eu diria que foi bem
foi bem como eu queria, como eu gostaria. Eu consegui usar bastante o cantinho como recurso durante as aulas, porque prendia bastante as crianças, eles gostavam das histórias, eles paravam. Estava aquele momento que a aula estava muito agitada e eu falava, não, vamos calmar para ouvir uma história. As crianças paravam para prestar atenção porque eles realmente adoram os livros e adoram ouvir histórias, adoram participar, adoram fazer perguntas e às vezes até recontar as histórias com as palavras deles. Foi bem legal, eu adorei trabalhar com o projeto, eu acho que teve um retorno bem interessante. Eu sou a professora Enaire Charqueiro Pinto, estou participando do Prêmio Práticas Pedagógicas, tá? E o meu projeto é voltado para o brincar nos anos iniciais. Porque as crianças, elas vêm da educação infantil com uma necessidade ainda de brincar, eles ainda são muito pequenos, né? São muito imaturos, e aí a gente precisa também cativar com que esses alunos se sintam à vontade, né? No ensino fundamental, lá, né? Nos primeiros anos. Então, eu vi essa necessidade que eles tinham ainda de brincar. E aí eu aproveitei essa necessidade com a questão da alfabetização, tá? Produzindo jogos com eles, jogos que até na própria apostila eles tinham jogos para construir, de alfabetização, com jogos que já tinham na escola. Aí nós montamos um cantinho da leitura, no canto da sala, com os livrinhos, né, que eles tinham interesse, e com esses jogos que eles tinham fabricado e os jogos da escola. E aí, em alguns momentos, a gente tira o finalzinho, geralmente da tarde, para este momento de interação ali, deles sentarem no chão, desse brincar, tá? Depois nós fizemos o dia do brinquedo, que eles poderiam trazer brinquedos de casa, tá? E aí, então, eles teriam, na sexta-feira, geralmente, que era o período de educação física, e aí, geralmente, tinha essa função que a educação física a gente não conseguia sair muito para a rua pela questão climática, de chuvas. Então, eu aproveitei este momento da educação física na sala de aula com o dia do brinquedo, né? Nós criamos um grupo com os pais e aí ali era avisado que hoje é o dia do brinquedo, eles podem trazer brinquedos de casa. Em outros momentos, as datas comemorativas, até da escola também tinham muito a ver com esse lúdico, com o momento do brinquedo. Eles tiveram um momento que eles tiveram que construir um brinquedo com sucata, e aí eles fizeram juntamente com a outra turma de primeiro ano. O dia do cabelo maluco, o dia da mochila maluca, coisas que os pais tinham que interagir também, as famílias, com essa questão ainda desse brinquedo, ainda de brincar, né? Em outro momento, na apostila, vinha também uma questão que os pais tinham que interagir, dizendo as brincadeiras de antigamente e as brincadeiras de hoje. Brincadeiras que eles brincavam, os pais brincavam antes, e que os filhos ainda brincam até hoje, né? Então, eles tiveram que fazer umas entrevistas em casa, com a família, e trazer esse retorno para a sala de aula, tá? Depois teve confecções do brinquedo indígena, né? E aí agora em novembro nós vamos fazer a confecção da boneca sobre a questão da consciência negra. Então tudo vinha trazendo o lúdico, vinha trazendo a questão dos jogos de alfabetização e vem trazendo essa questão das datas comemorativas também, com jogos, com brincadeiras. Nas festas juninas nós fizemos brincadeiras que trabalhavam muito essa questão no número e quantidade, a questão da escrita, a questão da leitura, né? Mas sempre com o lúdico paralelo, porque eu vi que eles estão aprendendo brincando e não fica uma coisa tão cansativa, né? E é a questão também dessa necessidade, não sei se por imaturidade também lá no início do ano, que agora também isso já foi superado, mas ainda a gente continua com o momento do brinquedo, tá? Então, meu projeto seria mais ou menos isso, falando sobre essa questão de nunca esquecer dessa questão da idade deles, que eles são bem pequenos ainda, né? E trabalhar a alfabetização, tanto a alfabetização do letramento, como a alfabetização da matemática ali, né? Brincando, com jogos, com brincadeiras, com questões, assim, psicomotoras, com questões que tem que trabalhar o corpo, né? Porque às vezes eles são trabalhados lá na educação infantil, mas ainda continua alguma falha e eles ainda precisam resgatar essa questão, ainda tem essa necessidade, né? De brincar e ao mesmo tempo eles estão aprendendo e gostando do que estão fazendo, tá?
tá? Então, o meu projeto seria esse, mais precisamente. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu penso em levar isso para sempre na minha docência. No momento que eu estiver dando aula para os anos iniciais, eu vou sempre procurar trazer esse lúdico para dentro da sala de aula. Mesmo que a gente não consiga, em alguns momentos a gente saía para o pátio, a gente levava os jogos de encaixe, né? E eles faziam brincadeiras com esses jogos de encaixe. Então, sempre trazendo essa questão da brincadeira e do brincar para dentro da sala de aula. Boa tarde, eu sou a professora Marília Barros Acosta. Atualmente trabalho na escola Padre Libório Poerti, no município de Erval. E hoje eu vim falar para vocês sobre o nosso projeto do Prêmio Práticas Pedagógicas, desenvolvido com a turma do 4º ano A, a turma pela qual eu trabalho. Então, a nossa ideia principal foi incentivar os alunos à leitura. Hoje, sabendo das diferentes ferramentas tecnológicas, né, sabendo que os alunos estão focados em jogos e outras atividades que não sejam os livros, a nossa turminha planejou essa ideia pensando em incentivá-los, né, a viajar pelo mundo mágico da leitura. Primeira coisa que nós fizemos foi divulgar o nosso projeto, onde todos os alunos da nossa aula confeccionaram cartazes, imagens, desenhos construídos por eles e levamos para as turmas de 1º ao 4º ano da nossa escola. Foi uma aceitação muito legal. Depois, marcamos o dia, avisamos todas as turmas que aconteceria a feira de troca de leitura, que é o nome do nosso projeto. Foi muito legal. Todos os alunos ficaram muito entusiasmados, ficavam nos perguntando pelos corredores da escola, quando vai ser a feira de troca? Então, nós decoramos toda a nossa sala. Criamos um espaço aconchegante, com um tapete, almofadas, cartazes, espalhamos livros para diversas idades e fomos chamando os alunos. Foi muito interessante. Todos trouxeram livrinhos de casa para a escola, trocaram entre eles, nós registramos tudo com fotos. Foi muito legal. A troca entre eles, a conversa ali, aquele momento, né, de interação das turminhas, desde o 1º até o 4º ano, os alunos da minha turma também, sempre ajudando os outros na escolha do livro. Foi muito legal. Assim, nós continuamos de 15 em 15 dias fazendo a feira de troca de livros. Essa feira, assim, despertou um interesse muito grande, até nos alunos pequenos do 1º ano que nos encontravam pela escola e perguntavam: quando vai ser a feira? Hoje vai ter a feira. E isso nos deixou muito felizes, porque percebemos o quanto, né, se a gente fizer a nossa parte e tentar incentivar eles, né, a gostarem dos livros, a terem interesse pela leitura, nós vamos estar plantando uma sementinha, né, em cada criança. E o nosso projeto foi uma alegria muito grande para mim como professora. Fiquei orgulhosa dos meus alunos que me ajudaram muito, desenvolvendo a escola também, meus colegas que adotaram a ideia, incentivaram os alunos a levar o livrinho para a escola e trocar. E foi assim que nós concluímos o projeto Feira de Troca de Livros, pelo qual nós estamos participando do Prêmio Práticas Pedagógicas do município de Erval. Muito obrigada. Nosso projeto Pampa, Cultura e Saberes, está dentro do Prêmio de Práticas Pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação. Esse projeto foi desenvolvido aqui na nossa escola, Ernesto Che Guevara, né, sob minha organização, com apoio da direção também, da diretora Ângela e de todos os professores e alunos. Esse projeto, então, teve como objetivo tecer teias educativas que valorizam a cultura e os saberes desse território pampeano. Nesse projeto, nós desenvolvemos várias oficinas, né? Trabalhamos com essa ideia de oficinas. Convidamos pessoas de fora para vir conversar com os estudantes também, né? Sempre valorizando a cultura do Pampa. Então, dentre as oficinas que a gente desenvolveu, né, a primeira oficina foi desenvolvida por mim, se chamava Sentimento Pampiano, eu indo ao Pampa, o Pampa indo em mim, né? Então, dentro dessa oficina eu trabalhei
a fotografias, né? Trabalhei com imagens para eles definirem o que era saberes, o que era cultura, o que era o Pampa para eles, trazendo à tona esse sentimento pampiano, esse sentimento de pertencimento ao Pampa. Né? A segunda oficina, então, nós trabalhamos sobre os aperos crioulos, a arte no Pampa. Essa oficina nós trabalhamos com esse livro, o livro do Guasqueiro, a arte na cultura gaúcha, do Rodrigo e da Fernanda, né? Então nós trabalhamos especificamente sobre os aperos crioulos, fazendo uma pesquisa nesse livro. Os estudantes trouxeram os seus aperos, né, da lida campeira, do dia a dia, e nós fizemos uma análise, né, desses aperos crioulos, da sela, do estribo, né, de todas as partes do apero. Depois, em seguida, teve uma aula passeio, onde a gente foi a Pedras Altas no Dia do Patrimônio, né, fazer uma visita, né, ao Sindicato Rural, onde tinha exposição sobre os artesanatos em lã e a exposição, então, sobre guasqueria do Rodrigo e da Fernanda, Rodrigo Chilê e Fernanda Souza. Bom, em seguida, então, nós tivemos uma palestra com o professor Lisandro, nosso professor de História e Geografia aqui da nossa escola. O professor Lisandro, ele falou com todos os alunos de 1º a 9º ano sobre a identidade do gaúcho. Então, ele montou um painel com imagens, né, contando a história e montando essa identidade do gaúcho. Outra oficina também que nós organizamos aqui na escola foi com a Marília, que ela é mãe de um dos alunos aqui, do Ernesto. A Marília é agricultora aqui da nossa região e ela trabalha com plantas medicinais do grupo Anacauíta. E ela trouxe então a oficina Medicina Campeira, Plantas Curativas do Pampa. Nessa oficina a gente montou com ela um destilador de plantas medicinais, o que é um óleo essencial, o que é um hidrolato. Fizemos experiências de separação do óleo e do hidrolato num tubo de separação. Até trouxe aqui uma amostra, né, de um hidrolato, que é um hidratante produzido pela Marília aqui no assentamento. Então essa oficina foi bem interessante, os alunos puderam entender algumas coisas de ciências também, sobre misturas e também a parte da medicina campeira. Depois nós fizemos uma oficina chamada Florestas Pampianas, Conhecer para Preservar e Conservar, com o biólogo José Milton Chilê, né, que é meu companheiro, e ele mora aqui no Pampa, e ele trouxe toda a experiência dele, né, como biólogo, como campeiro, de conhecer a nossa fauna, de conhecer as aves que vivem aqui, e trouxe isso para os alunos, né, na oficina. A gente distribuiu para os alunos também esse folder aqui do projeto, né, Florestas Pampianas, que é um guia, né, de identificação de algumas plantas e alguns animais da nossa região. Foi entregue para todos os alunos da escola. Além disso também nós trouxemos algumas amostras de pegadas dos animais, né, como o tatu, o veado e a pegada de capivara feita em argila, né? Mostramos como é que foi feito esses moldes de pegadas e também os alunos puderam fazer esses moldes em areia também, os estudantes do ensino fundamental. Depois dessa oficina das Florestas Pampianas, nós fizemos uma oficina sobre o chimarrão e os múltiplos saberes pampianos. Então a gente trouxe, né, vídeos, filmagens, música, para eles perceberem, né, essa multiplicidade de saberes que envolvem o chimarrão. Né? Como que se faz uma cuia, como que se faz a erva mate, como que se faz uma bomba, né? Como que se prepara o chimarrão. Então os alunos puderam desenvolver nessa oficina todo esse conhecimento sobre o mate, sobre o chimarrão. Depois nós fizemos uma oficina sobre as árvores nativas do Pampa, né, em que eu mostrei as principais árvores nativas que nós temos aqui, murta, pitangueira, araçá, entre outros também. E nós fizemos um plantio de árvores aqui na nossa escola também, de pés de butiá.
e as crianças também fizeram impressões botânicas da árvore anacauíta que nós temos aqui na frente da escola. Depois nós fizemos uma ronda na Semana Farroupilha, lá na escola do Corinto, no Basílio, né, onde as crianças se apresentaram com um coral organizado pelo professor Lisandro. Tinha dança, tinha comidas típicas, né, da Semana Farroupilha, e eles puderam aproveitar esse momento cultural e de saberes também, partilhando esses conhecimentos. Para finalizar então o nosso projeto, nós organizamos 2 exposições com os alunos. A exposição Olhares Pampianos, do 6º ao 7º ano, onde eles tiraram fotos do Pampa, né, do lugar onde eles moram. E a exposição Saberes Pampianos, organizado pelo 8º e 9º ano, que traz conhecimentos, né, conhecimentos e saberes pampianos, como o campeiro, como as bezendeiras, como a doma, sobre o cavalo crioulo. Então a gente finaliza, né, esse projeto, que até o final desse ano a gente ainda está desenvolvendo esse projeto, mas a gente já tem como concluir, né, a grande importância desse projeto para ampliar esse conhecimento dos alunos sobre o Pampa, né, sobre o lugar que eles vivem, e também trazer, valorizar o sentimento de pertencimento também ao Pampa e à convivência deles com o lugar que eles vivem. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Dagoberto. Trabalho na escola Padre Libório Poerci. Atualmente eu sou professor de uma turma de anos iniciais, o 5º ano, e também coordenador pedagógico dos anos iniciais desta escola. Hoje venho falar para vocês um resumo do meu trabalho que concorre ao Prêmio Práticas Pedagógicas aqui do município de Orval. E neste ano de 2024 eu concorro com o trabalho O Papel do Professor Mediador e o Processo Pedagógico Inclusivo no Autista. Tá? Foi uma proposta pensada para que professores da nossa escola, né, pudessem estarem participando de momentos de debate, de construção e para pensarmos de forma coletiva a inclusão tão essencial para os nossos alunos. Tá? Este encontro contou com participação de professores convidados, tá? Teve uma inscrição prévia, os professores puderam se inscrever, tá? Houve uma divulgação, e essa formação recebeu o nome de Autismo Eu Quero Aprender. Foram 3 momentos aos sábados, de modo síncrono. Tá? O primeiro encontro foi com a professora Iracema Barbosa, tá? O autismo na escola e o AE, foi a temática que ela nos trouxe. Ela foi muito esclarecedora em sua fala, trouxe várias questões muito significativas. Os nossos colegas que participaram, os professores da escola que participaram, realmente perceberam que não estamos sozinhos neste processo de inclusão. O nosso segundo encontro foi com a professora Auristela Fernandes, tá? E a educação inclusiva na escola foi a abordagem que ela nos trouxe, tá? Nos permitindo que a gente pense a inclusão de um modo geral, por todos nós que fazemos educação. Seja pelo porteiro da escola, pelos professores, pelo pessoal da merenda, pessoal da limpeza, por a gestão escolar, para que todos nós tenhamos um pensamento inclusivo para que ela realmente, de fato, esteja acontecendo no ambiente escolar. E o nosso último encontro foi com a professora Bernadette Soares, uma professora de escolas públicas
de Rio Grande, que trouxe o papel do professor mediador e o processo pedagógico inclusivo no autista. Ela trouxe modelos de PEI, trouxe o planejamento adaptado, a importância desse planejamento adaptado, de que ele seja pensado, construído, né? A importância da entrevista, do conhecimento do professor pelo aluno que ele vai atender. Então, essa investigação de todas as questões que eu preciso, quanto mais informações eu tiver a respeito do aluno que eu vou receber, que eu consiga, né, captar, sejam elas com a família, com pessoas que conhecem, lugares que ele convive, enfim, que o professor tenha uma proximidade, tenha um conhecimento de toda a formação, de tudo que é atrativo, de tudo que é resistência ainda, né, para aquilo que desestabiliza meu aluno, o que lhe chama mais atenção, tá? Todas essas questões. E concluímos com esse terceiro encontro. Os professores que participaram desse encontro tinham a missão, né, de apresentar uma carta pedagógica, tá, com todas as contribuições que a formação ofereceu, né? Eu iniciei a formação com uma carta pedagógica de apresentação, uma carta que buscava a reflexão daquelas pessoas que estavam participando daquele momento, e no final dos encontros, lá no final do terceiro encontro, as pessoas que participaram deveriam enviar uma carta, né? Várias cartas foram recebidas por mim, foram lidas, né? E geraram outras cartas, tá? Então este é o trabalho de 2024 que eu estou concorrendo ao Prêmio Práticas Pedagógicas. Muito obrigado.